Seja bem-vindo ao Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você vai poder colaborar com as nossas obras assistenciais. E você que já colabora de uma maneira anônima na nossa casa espírita ou através do Pix que aparece o seu nome, tenha certeza, estaremos vibrando por você em agradecimento ao seu desprendimento de auxiliar o seu semelhante. E nós sabemos, quanto mais auxiliamos, mais o plano espiritual nos auxilia também. E você pode participar das nossas redes sociais do WhatsApp e do Telegram, que tem muito mais conteúdo da doutrina espírita todos os dias, se inscrevendo através do nosso WhatsApp. E qualquer dúvida que você tenha referente à doutrina espírita ou queira fazer algum contato com a nossa casa para conhecer um pouco mais sobre ela, entre em contato com o nosso WhatsApp 13 98130 8408. E a nossa Casa Espírita possui uma corretora de seguros e você fazendo seus seguros conosco, patrimonial, comércio, indústria, serviço, planos de saúde em geral, seguros de vida e previdência privada, consórcio de imóveis e de veículos, em qualquer local do território brasileiro que você esteja, você estará ajudando nas nossas obras assistenciais. Colabore conosco, participe, vamos ajudar uns aos outros. E hoje o tema de hoje é o seguinte: Deus é Jesus? Na doutrina espírita nos traz a coerência, a lógica, o raciocínio reto. Quantas vezes Jesus estava orando? Orando para quem, se ele é Deus? Para quem que ele precisava orar? Para que ele precisava se conectar? A oração nada mais é que se conectar com uma força maior. Ele estava se conectando com quem, se ele é Deus? E Deus, nós sabemos que não existe ninguém maior do que Deus. E para quem ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Por que ele não falou, eu perdoo vocês, vocês não sabem o que fazem? Porque ele estava distinguindo, Deus é uma coisa, é uma energia, e ele é um espírito ligado, criado por Deus, como todos nós, que passou por todo o trâmite evolutivo e alcançou uma esfera evoluída e hoje administra o planeta Terra e mais 4 planetas, segundo Chico Xavier. Então, quando nós saímos da fantasia, saímos da criancice espiritual e amadurecemos espiritualmente, nós paramos de olhar só para o nosso mundinho pequeno e vemos que o universo é muito grande, é muito imenso, e por que não pode ter um espírito maior do que Jesus? Por que tem que parar lá? Por que Deus tem que criar anjos perfeitos, que não sofrem, que vivem pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, e a gente aqui sofrendo, se somos todos filhos do mesmo Pai? Por que isso? Por que eu não posso ser igual a todos que evoluíram e também evoluir? Por que Deus tem que ser Jesus? Por que não pode ter um Deus maior do que Jesus? Por que eu tenho que igualar a Deus, que é uma criatura como nós, nosso irmão maior, nossa referência, nosso modelo e guia? Por que eu tenho que igualar ele a Deus? Por que ele falava o tempo todo do Pai? Por que ele não falava que ele era o Pai? Então a nossa doutrina é uma doutrina de coerência, de lógica, é a fé raciocinada. Eu não posso simplesmente ouvir o que os outros falam e sair falando igual papagaio, imitando a voz humana, simplesmente falar por falar sem raciocinar. Então eu tenho que ter essa consciência. Deus é uma energia, uma força suprema do universo. E Jesus é como nós, uma criatura criada por Deus, que é o nosso modelo e guia. Para nós espíritas, o governador do planeta Terra, junto com outros planetas. Mais 4 planetas, segundo o próprio Chico Xavier. Então, quando nós distinguimos Deus de Jesus, nós estamos saindo do nosso mundo pequeno e alcançando, conhecendo muito mais para a profundidade do universo. Porque nós vamos achar que só existe vida na Terra. Nós só vamos achar que só pode ser ligado a Deus aquele que é de uma determinada religião, os outros não prestam.
Os outros são demônios. Ora, como somos demônios se Jesus falou, não julgueis para não ser julgado? Como somos demônios se Jesus falou que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai? Então, essa ignorância que a falta de conhecimento nos faz fechar num mundinho egoísta e egocentrista que não nos leva a nada. Não tem respostas. A doutrina espírita nos responde, mas tem pessoas que são críticas e não fazem nada de útil, de esclarecimento ao seu semelhante, inclusive quando sentem a dor. Eles não têm saída, eles não têm resposta para a sua própria dor, porque simbolizam tudo no mundo pequeno, é tudo fechado, Deus é Jesus. Não é. Deus é uma energia, Jesus é um espírito criado por Deus, como todos nós. Nosso modelo e guia, por quê que eu tenho que ficar imaginando seres mágicos, supremos, maravilhosos, criados por Deus, e eu sou uma coisinha simples, insignificante no universo? Por que isso? Por que eu não posso me colocar também como filho de Deus? Porque algumas pessoas, até antigamente, até hoje, falam Jesus, seu único filho. E eu sou filho de quem? Nós temos que ter essa consciência, ter a fé raciocinada, tudo que for falado para nós, inclusive na doutrina espírita. Passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, pelo crivo da coerência e saber, entender o que está sendo falado, porque senão vou viver num mundo de Nárnia, um mundo de fantasias, de coisas maravilhosas e não ponho meus pés no chão. E ao não colocar os pés no chão, eu não vou saber dirigir minha vida. E como diz Kardec, se eu não dirijo minha vida, alguém dirige, encarnado ou desencarnado. Então eu tenho que amadurecer espiritualmente. E amadurecer espiritualmente eu tenho que ver as coisas de uma maneira tranquila, sossegada, normal. Não tem fantasia. Chegar na casa espírita, eu quero falar com o espírito. Fala. Precisa ser encarnado? Precisa ser desencarnado para falar? Está tanto desencarnado que não tem moral nenhuma e tanto encarnado bom que estudou, que aprendeu, que tem coisas boas para falar. Por que essa fantasia? Por que eu tenho que ter essa fantasia, viver de ilusão, pulando de casa espírita em casa espírita, tentando que a casa espírita resolva o meu problema, se sou eu que tenho que resolver? Isso é falta de amadurecimento espiritual, falta de amadurecimento moral. Aí eu fico buscando aqui, milagres ali, aí lá tem psicografia, aí lá tem não sei o quê, o espírito vai se comunicar lá. E eu sou o quê? Eu não sou nada? Eu não tenho o poder de me comunicar com o Pai? Eu não tenho o poder de me comunicar com Deus? Eu não tenho o poder de me comunicar com meu irmão maior, que é Jesus? Eu não tenho o poder de me comunicar com outros espíritos como eu, que estão desencarnados ou encarnados? Por que eu preciso viver no mundo de fantasia, no mundo de ilusão? E com isso eu não chego a um denominador comum, não me conheço, como dizia Sócrates e Platão, né? Conhece-te a ti mesmo. E ao não me conhecer, eu não sei dirigir minha vida. E fico vivendo esse mundo de fantasia, pulando de galho em galho. Eu vou na casa espírita, não resolveu o meu problema. Claro, não é a casa espírita que resolve o seu problema. Quem resolve o seu problema é você. A casa espírita e os espíritos amigos encarnados e desencarnados nos dão sustentação. E o que nós estamos fazendo aqui para os outros dirigir nossa vida? Deus vai guiar meu dia. E eu vou fazer o quê? Eu sou fantoche de Deus? Deus me criou para ficar botando as mãos embaixo de mim e ficar me manipulando? E eu não tenho livre-arbítrio? Eu não tenho escolha? Eu não sei o que eu quero? Os outros que decidem por mim? Os outros que vão dirigir minha vida? Não sou eu que dirijo? Isso é infantilidade espiritual. Então, quando eu ainda tenho essa conversa de que Deus é Jesus, eu ainda sou pequeno, moralmente falando e espiritualmente falando. E eu preciso crescer, evoluir, entender que, como Jesus falava, que eu também sou Deus, mas Deus com D minúsculo. Eu posso curar, eu posso
fazer com que as pessoas se sintam bem, eu posso trazer paz, harmonia para o ambiente, como Jesus fazia. Por que não? Por que eu não posso mudar numa mesma existência? Por que eu não posso dar salto evolutivo moral numa mesma oportunidade encarnatória? Por que eu tenho que ser aquela coisinha insignificante e ter os outros maiores do que eu? Por que os outros não podem se espelhar em mim? Por que eu tenho só que me espelhar nos outros? Essa é a fé raciocinada. Esse é o contexto que a doutrina espírita nos traz de amadurecimento. Então, quando nós entendemos que Deus é um ser e Jesus é outro, nós vamos tirando o véu da ignorância, tirando a fantasia e colocando os dois pés no chão. E parar de viver de sonhos, de fantasias e na ignorância. E com isso ter consciência da nossa existência, do nosso poder de destruir pessoas, famílias, amigos, relacionamentos com uma palavra e reerguer pessoas do chão com um simples olhar. Nós somos deuses, com D minúsculo, mas não somos Deus, Criador do universo. Nem Jesus é. Pense nisso. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem. Entre em contato com o nosso WhatsApp 13 98130 8408.